Já parou para pensar no que realmente define alguma coisa? E o que são só detalhes que poderiam ser diferentes? Pois bem, hoje a gente vai fechar o ciclo dos 5 predicáveis falando do último deles, o acidente. E olha, pode acreditar, entender essa pecinha final do quebra-cabeça da lógica pode de verdade mudar o jeito que a gente pensa. A grande questão que nos guia é essa. Como é que a gente usa a linguagem para descrever o mundo de um jeito preciso? Às vezes parece uma missão impossível, né? Mas a lógica clássica nos dá um tipo de mapa, um sistema para a gente conseguir navegar por toda essa complexidade. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, uma revisão bem rápida dos 5 modos de predicar. Depois, a gente mergulha de cabeça na definição do acidente. Em seguida, vamos comparar algumas qualidades que o pessoal vive confundindo, vamos também resolver uma dúvida bem prática e, por fim, entender a filosofia, a lógica profunda por trás disso tudo. Beleza, vamos lá. É bom pensar nos predicáveis como uma verdadeira caixa de ferramentas para o nosso pensamento. São basicamente as 5 maneiras fundamentais que existem para a gente afirmar alguma coisa sobre um sujeito. A lista completa é essa: gênero, espécie, diferença, próprio e o nosso astro de hoje, o acidente. Com ele, a gente finalmente completa o quadro, sabe? Ganhamos uma visão completa de como o conhecimento se organiza. E agora vamos direto ao ponto, a definição do nosso 5º elemento. O que exatamente a lógica quer dizer com acidente? A palavra-chave aqui, que tem que ficar na cabeça, é contingente. A definição formal é essa aí. Acidente é aquilo que se atribui a muitos como uma qualidade contingente. Traduzindo, é uma característica que pode estar ali ou não, sabe? E mesmo que não esteja, o sujeito não deixa de ser o que é. Não é algo essencial, nem uma consequência obrigatória da essência. E aqui a coisa fica bem interessante. A fonte que a gente analisou mostra que a palavra acidente tem suas nuances. Existe um tipo de acidente que, na verdade, é o que a gente já conhece como próprio, porque ele vem da essência. Mas o acidente de verdade, o nosso 5º predicável, é aquele que não vem da essência. É uma distinção sutil, mas que, nossa, muda tudo. E é essa distinção que nos leva para o coração do assunto. Na prática, como é que a gente diferencia uma qualidade que é uma diferença, um próprio ou um acidente? A confusão entre eles é super comum, mas a lógica nos dá critérios bem claros para não errar. Essa tabela aqui ajuda a colocar tudo em perspectiva. Olha só, a diferença, como em racional, é a própria essência da coisa. Já o próprio, como em ser capaz de rir, é uma consequência necessária da essência. E o acidente? Esse é totalmente contingente. Ter uma certa cor de pele, ser alto ou baixo, nada disso muda a essência do que é um ser humano. Vamos pegar uma lupa para cada caso. Quando dizemos que o homem é racional, estamos apontando para a diferença específica, o que o define. Sem essa qualidade, a gente nem consegue entender o que é um ser humano na sua essência mais profunda. Agora, a capacidade de rir. A gente consegue entender o que é um ser humano sem pensar nisso na hora, certo? No entanto, seria totalmente falso dizer que o ser humano não é capaz de rir. Essa capacidade é uma consequência direta, necessária da sua natureza racional. E aí, finalmente, o acidente. Aqui fica fácil. A gente pode dizer que uma pessoa é branca, negra, alta, baixa, tem cabelo loiro ou castanho. Nenhuma dessas características muda o fato de que estamos falando de um ser humano. São qualidades que poderiam ser outras, completamente contingentes. Uma dúvida muito boa que a fonte levanta é: mas por que racional é a diferença, e não capaz de rir ou político? A resposta para isso nos leva a uma ferramenta lógica muito poderosa, que é a chamada árvore da divisão. Ok, vamos acompanhar o raciocínio dessa árvore juntos. Começamos com o gênero animal. Qual a característica principal que separa um animal de um vegetal? É a capacidade de conhecer. Então, para dividir o grupo animal, a lógica vai procurar o que é a perfeição ou a falta dessa característica. E aí, a racionalidade é vista como a perfeição do conhecer, enquanto a irracionalidade é a ausência dela. É por isso que essa é a divisão fundamental. E pronto. Tá aí a resposta. Ser capaz de rir ou ser político não são a perfeição da capacidade de conhecer. São, na verdade, consequências dela. Por isso que a lógica classifica a racional como a diferença fundamental e a capacidade de rir como uma propriedade que flui disso, ou seja, um próprio. Agora que a parte prática ficou mais clara, vamos dar um passo adiante para ver como isso fica ainda mais profundo. Essa distinção toda entre próprio e acidente revela um princípio fundamental sobre como a nossa mente funciona. E aqui está a grande sacada. Nossa mente opera em etapas.
Na primeira etapa, a gente consegue simplesmente entender o conceito ser humano sem precisar pensar na capacidade de rir. Isso é abstrair. Mas na segunda etapa, na hora de fazer um julgamento, de afirmar ou negar algo, aí não dá para dizer que o ser humano não é capaz de rir. Isso seria um julgamento falso, porque essa propriedade está ligada à essência. E essa citação do padre Calderon amarra tudo de um jeito perfeito. O fato de que a gente consegue pensar na essência de algo, sem pensar em todas as suas propriedades necessárias, isso não significa que a gente está negando essas propriedades. É só uma forma de focar no que é mais fundamental. Então, no fim das contas, qual é a grande lição aqui? O ponto crucial, o que a gente precisa levar disso tudo, é que esse sistema dos predicáveis serve para uma coisa: nos treinar a fazer distinções claras. É aprender a separar o que é essencial para uma coisa ser o que ela é, o que é uma consequência necessária disso e o que é só contingente, um detalhe que poderia ser totalmente diferente. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente levar para a vida. Se em qualquer discussão, seja sobre política, ciência ou o que for, se a gente não consegue separar o que é essencial para o tema daquilo que é meramente acidental, será que a gente realmente entende do que está falando? Essa é uma ferramenta que vai muito, mas muito além da lógica. É, no fundo, a base para o verdadeiro conhecimento.